Por que a gente não recebe o que nós pedimos? Todo mundo já ouviu o famoso versículo: aquele que pede, recebe, o que busca, encontra. E não é uma mentira. Só que com um Deus que tem tanta compaixão de nós, a gente entende que muito o que pedimos, muitas das vezes não faz o menor sentido para a ocasião que nós estamos. Muito do que nós pedimos é irrelevante, muito do que nós pedimos seriam até mesmo causas ruins para nós, seriam coisas que iam piorar a gente muitas das vezes. E isso é um problema não só meu, mas de muita gente que pede a coisa errada. A gente pede da maneira errada, a gente pede num sentido errado, a gente pede por uma razão errada, a qual não deveria ser isso, sabe? A gente sempre pede aquilo que é para nós, sempre pede aquilo que nos serviria, a gente pede sempre naquilo que nos ajudaria, só que no real o sentido de tudo não é isso. Claro, existe coisas que se nós pedimos é para o nosso deleite. Isso não é um problema pedir isso. Mas quando a gente pede essas coisas que fogem do disso, fogem do que é bom pra gente, isso se torna ruim. Por exemplo, eu vou pedir um videogame. E se eu pedisse, e se eu ganhasse esse videogame? Será que ele me faria mais próximo de Deus ou ele me faria estar mais longe de Deus? Esse é um problema que nós temos. E lendo hoje Josué, do 10, versículo 12, Bíblia na mão. No dia que o Senhor deu vitória aos israelitas nas lutas contra os amorreus, Josué falou com ele e na presença dos israelitas disse: Sol, fique parado sobre Gideão. A lua, pare com seu vale de Armojalom. O sol ficou parado e a lua também parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Essas palavras estão escritas no livro do justo. O sol ficou parado no meio do céu e atrasou a sua descida por quase um dia. E nunca tinha havido e nunca mais houve um dia como este, um dia que o Senhor obedeceu à voz de um homem. Isso aconteceu porque o Senhor combatia a favor de Israel. Exato. Existiam coisas que na nossa vida nós temos que estar a favor de Deus. Sabe por que Deus estava com Josué, estava com Israel naquele momento? Porque Josué obedecia, porque o povo de Israel obedecia. Eles já vinham de um problema quando o soldado pegou um tesouro a qual não deveria e se fez pecar. E praticamente todo o povo de Israel foi, por assim dizer, sentenciado a ter esse pecado. Mas quando o povo de Israel soube disso, ele ligeiramente já tentou tirar essa coisa ruim, tirar esse pecado. No desfecho, o homem que o roubou acabou morrendo, mas o povo de Israel ainda assim foi perdoado por esse ato de tentar redenção, sabe? E isso que está ao nosso interior, ver o que realmente está em nós para ver se é o certo, se é da vontade de Deus. Josué só conseguiu essa façanha porque ele obedecia a Deus. Ele cumpria o que Deus pedia. Ele obedecia, ele fazia. Ele não era da boca para fora. Ele ouvia a ordem de Deus e logo ele saía a cumprir isso. Então, quando nós entendermos que ao estarmos a favor de Deus, Deus será a favor de nós. E esse é o ponto-chave das coisas, que nós temos que estar a favor de Deus, para aí sim Deus ser a favor de nós. Claro, existe muitas coisas que nós pedimos podem demorar. Isso é fato. Muitas coisas podem demorar na nossa vida, mas existe outras que Deus só não dá pra gente, porque a gente não vai saber lidar com elas. Será que o que você está pedindo vai te ajudar com o relacionamento com Deus? Será que o que tu está pedindo vai te ajudar nessa dificuldade que tu tá? Será que o que você está pedindo
é a favor de Deus? Ou será que é apenas algo que vai te afastar dele? E ainda assim, se você diz, eu estou a favor de Deus, e ainda assim se pergunta por que não deu, Deus não dá? Talvez não seja a hora, talvez não seja o momento, ou talvez Deus esteja te protegendo de algumas turbulências da vida. Então, sempre ao entendermos por que Deus não faz ou por que Deus está demorando, a gente tem que entender também o caráter de Deus em relação a essas coisas. Deus diz pra gente tudo que for entregue, fazer de todo o coração. Mas será que a gente ao fazer a vontade dele? Ao entregar-se a ele? Ao se devocionar ao momento de oração? Josué entendia que importasse que a vontade de Deus seja feita. E sabe por que o pedido de Josué aconteceu? Porque era um momento que Deus estava com ele. Nossa vontade, ela só vai ser cumprida quando nós estarmos a favor e junto com Deus. Claro, existem exceções a qual haverá uma vontade permissiva que fará a gente só quebrar a cara, mas ao entendermos que nós só vamos receber o que nós pedimos quando nós estivermos a favor de Deus. Josué falou, e como diz a Bíblia falou, Deus obedeceu. Deus só vai cumprir o que nós pedimos se nós também obedecemos o que Ele pede. Não é como se fosse uma moeda de troca. Seria mais como como é que eu posso dizer? Um reconhecimento. Então, você que está em dificuldade, você que está naquela luta, talvez você que esteja chorando, você que está buscando, você se pergunta por que Deus não me dá isso? Veja, será que é o momento certo? Será que é a hora certa? E será que isso é da vontade de Deus? É algo a muito se pensar em relação a isso. Mas que Deus te abençoe e estejamos a favor de Deus e não contra Ele.